Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso número 11. Hein? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite? Senhor, nós te adoramos e bendizemos ao teu precioso e eterno nome, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de toda bondade, de toda graça, de todo favor e de toda misericórdia. Pai Santo, quebranta o nosso coração nessa noite diante da tua presença, especialmente diante da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Edifica a nossa vida segundo aquilo que nós aprendemos pela tua preciosa palavra, as nossas vidas. Dê-nos a tua palavra para que a nossa vida, Senhor, seja transformada para a glória do Senhor. Para que nós possamos ser na tua presença instrumentos úteis para te glorificar, para te engrandecer e para te exaltar. Pai Santo, abençoa-nos diante da tua presença. Fala ao nosso coração. Edifica as nossas vidas. Que a nossa vida realmente, Senhor, seja evidenciada como uma nova vida diante da tua presença, e isso para a tua glória. Assim nós oramos diante da tua presença nessa noite, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? É lógico, como eu disse, esse texto é um texto conhecido, especialmente o verso número 17. Ele fala que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas geralmente, para nós entendermos o texto, nós não simplesmente analisamos numa perspectiva usual de compreensão, de interpretação. Nós precisamos pensar no texto em si, no contexto dele. A gente aprende isso na interpretação bíblica, que nós temos que perceber esse texto e o lugar onde ele está inserido para a gente ter uma ideia mais clara daquilo que se quer dizer quando ele é mencionado, quando ele é falado, ou quando ele foi escrito. Então, o texto que nós lemos nessa noite, ele está dentro de um contexto, o seguinte contexto. Na verdade, essa epístola aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nós chamamos ela de segunda epístola aos Coríntios, né? Mas ela não é, de fato, a segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios. Paulo ele escreveu uma primeira epístola aos Coríntios que se perdeu. E ele depois escreveu a segunda epístola, que é a primeira que nós temos na Bíblia, a primeira epístola aos Coríntios. Essa é, de fato, a primeira epístola, porque ele havia escrito uma antes que se perdeu. E Paulo, depois da primeira epístola aos Coríntios, ele escreveu uma terceira epístola, o que alguns chamam de uma carta em que ele chama a atenção veementemente dos coríntios. Essa carta não chegou até nós não a temos, mas ele chamou a atenção deles. Alguns consideram ela a carta severa, a forma como ele escreveu essa carta aos Coríntios. E a quarta carta aos Coríntios, na verdade, é essa carta que nós temos aqui, que chamamos ela de segunda carta aos Coríntios. Então, por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos que essa carta faz parte de uma relação antiga que o apóstolo tinha com essa igreja, que ele mesmo tinha plantado nesse lugar.
E se ele está dizendo para essa igreja que ele plantou, e que ele havia escrito 4 cartas para ela, que aquele que está em Cristo é nova criatura, significa que se ele estiver falando aquilo que geralmente nós falamos, é muito raso, é muito simples. Vocês não concordam comigo? Porque ele precisava dizer para essa igreja, para que nós entendêssemos de forma tão simples, como geralmente se entende, que simplesmente é o fato de alguém se converter e coisas novas acontecerem na vida dele. Isso é evidente. Eu não imagino que Paulo estivesse falando simplesmente isso quando ele disse o que ele disse aqui. Mas acima de tudo aqui, no contexto aí da carta em si, ele está defendendo o seu ministério. Ele está falando sobre a sua vida no ministério. E essa pessoa que ele está falando aqui, usando como exemplo de que se alguém está em Cristo é nova criatura, é ele próprio, é a sua própria vida. Porque ele está falando do seu ministério, está falando do zelo que ele tem para com esse ministério que foi concedido a ele pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para servir ao Senhor, plantando a igreja do Senhor Jesus entre os gentios, e então ele estava engajado nesse trabalho. E aqui ele escreve a igreja por causa de toda a problemática que estava acontecendo dentro da igreja, especialmente a igreja que ele havia plantado, que ele teve tanto zelo por pregar a palavra, por ensinar o evangelho a essa igreja estava agora influenciada, é claro, por alguns que se intrometeram no meio da igreja, estava sendo influenciada a desacreditar a autoridade ministerial ou apostólica que o apóstolo Paulo tinha. E ele escreve aqui, se defendendo, quando a gente lê, defendendo não a si mesmo, mas defendendo o ministério que foi concedido a ele por Deus. E no capítulo 4, quando nós lemos, é belíssimo, porque ele diz que todas as coisas que estavam acontecendo a ele no ministério, todo sofrimento, toda dor, toda tribulação, toda dificuldade, mas ele não considerava isso nada exagerado. Ele, inclusive, chama de nossa leve e momentânea tribulação, que produz para nós eterno peso de glória. É assim que ele chama todas as dificuldades, todas as lutas, todos os problemas ministeriais. Paulo diz que é uma leve e momentânea tribulação, que tem para nós eterno peso de glória. E aí, quando ele chega aqui, ele diz, olha, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, o princípio da sabedoria, nós aprendemos na Bíblia, é o temor do Senhor. E Paulo diz, conhecendo esse princípio, conhecendo o temor do Senhor, veja bem, persuadimos os homens e somos, veja bem, cabalmente conhecidos por Deus. Irmãos, se Deus é o Deus que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas, especialmente Deus sabe quem nós somos, porque nós somos a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Se Deus é conhecedor de todas as coisas, até porque Ele é quem criou todas as coisas e quem sustenta todas as coisas, mas se tem uma coisa que Deus conhece, se tem alguém ou alguma coisa que Deus conhece de forma muito pessoal, é a nossa vida. Porque de tudo aquilo que Ele fez e que Ele tem em pleno conhecimento, a obra preciosa das suas mãos somos nós. Foi pelas nossas vidas que Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, para que nós fôssemos reconciliados por Ele. E aqueles pelos quais Ele enviou o seu Filho para reconciliá-los com Ele mesmo, Ele os conhece, como Paulo está dizendo aqui, cabalmente. Ou seja, Ele tem pleno conhecimento da nossa vida na sua presença. A gente não conhece bem, nem mesmo a esposa da gente, nem a esposa da gente conhece a gente tão bem quanto Deus nos conhece. Ou seja, nem mesmo nós nos conhecemos tão bem quanto Deus nos conhece. E Paulo está dizendo, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. E o que ele espera é que, assim como ele é íntegro diante de Deus, a sua integridade seja vista também pelos coríntios. A vida reta que ele mantém diante de Deus, diante da presença de Deus, ele espera que os coríntios tenham isso em memória, tenham isso, como ele está dizendo aqui, em consciência, tenham uma consciência clara de que, como ele diz no capítulo 4, que eles não andavam como alguns, mercadejando a palavra de Deus, mas andavam em integridade diante de Deus. E por que Paulo fala então desse modo? Porque ele quer chegar lá no último versículo e dizer, olha, porque se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura. Agora, eu queria que nós pensássemos nessa noite que maneira isso se aplica à nossa vida. Porque quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele mesmo diz na epístola aos Filipenses que ele era perseguidor da igreja, que ele era um homem reto no que dizia respeito à observação da lei, embora pela própria lei descobriu que ele era pecador, mas ele buscava andar por aquilo que ele entendia ser a verdade para a sua vida. Mas ele descobriu que ele estava errado, descobriu que ele estava equivocado, reconheceu isso. E essa era a sua vida passada, era essa a sua vida pregressa, uma vida de dedicação a Deus, mas uma vida de dedicação a Deus de forma errada, porque ele não enxergava a providência de Deus para Israel, povo do qual ele fazia parte, e ele mesmo disse isso aos Filipenses. Ele não entendia que o zelo dele por Deus estava errado. E olha, eu queria que nós pensássemos nessa noite, olhando para a vida dele como exemplo, no zelo que às vezes nós temos por Deus, mas que mesmo tendo zelo por Deus, nós estamos errados. Sinceros às vezes, mas equivocados. E o problema todo, eu entendo, é que essa mudança que Deus promove na nossa vida, essa nova criação de Deus que acontece na nossa vida, esse novo ser que Jesus diz para Nicodemos, não é entrando no ventre da mãe e nascendo de novo, mas é uma nova vida que nasce pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus que vem por intermédio da palavra e por uma ação regeneradora do Espírito Santo na nossa vida, fazendo de nós novas criaturas. E a partir daí, a nova vida, ela passa a ser completamente distinta da antiga vida, porque a nova vida, ela acontece, como Paulo gostava muito de dizer na sua teologia, ela acontece em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que os parâmetros que governam a nossa vida não são mais aqueles antigos, mesmo que eles fossem para Deus, mesmo que eles fossem voltados para Deus, como era o caso do apóstolo Paulo. Mesmo que nós tivéssemos algum tipo de zelo por Deus naquela época, mas quando nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos a maneira correta como nós devemos viver diante de Deus, para que nós possamos viver realmente para a sua glória, para agradá-lo verdadeiramente. E o que eu vejo aqui então na vida desse homem, olhando para a vida dele especialmente, como exemplo disso que ele está falando, é um esforço tremendo, uma batalha constante, uma luta interior, uma guerra para não fugir nem um milímetro da vontade de Deus para a sua vida. E o que eu entendo hoje é que nós, como igreja, nós estamos relaxando o caminho do Senhor. Nós estamos pegando a porta estreita, é lógico, na nossa mente, isso não está acontecendo de fato, mas estamos abrindo um pouco mais essa porta estreita e estamos abrindo mais o espaço naquele caminho apertado que Jesus disse que seria o caminho da vida. Estamos tentando abrir espaço para coisas que não cabem nele. Olha, essa nova vida que Paulo está falando aqui, essa nova criação, ela começa a partir do momento em que nós entramos pela porta estreita. E quando nós entramos pela porta estreita, eu gosto muito da definição da palavra dita pelo Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim que na porta estreita é o seguinte, tem uma placa do lado de fora e uma outra do lado de dentro. Né? A do lado de fora é: se você não deixar o seu eu de fora, você não pode entrar. Se você não morrer, você não pode entrar. Você só pode passar pela porta estreita se o seu ego ficar de fora. Você só pode entrar por essa porta se você morrer. E aí você vai analisar os textos bíblicos, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, o que ele diz? Ressuscitados, pois, pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, devemos buscar as coisas do alto, pensar no que é de cima, por quê? Aí ele vai dizer, porque morrestes. E a vida que vocês têm agora está oculta em Cristo, em Deus. Então significa, a nova vida começa com a morte. É um paradoxo isso, mas é a mais pura verdade.
A nova vida começa quando nós morremos. Quando nós entendemos que nós agora vivemos para o Senhor Jesus e para a sua glória. Que essa nova criação que Deus realizou na nossa vida, esse novo homem que Ele fez nascer em nós, pela sua palavra e pela ação regeneradora do Espírito Santo, é um novo homem que tem que, como Paulo também nos ensinou, se refazer a cada dia para o pleno conhecimento de Deus na face de Cristo. É uma vida que deve ser vivida então agora, voltada para Deus, para a glória de Deus, na perspectiva da obediência a Deus, da vontade de Deus, do servir a Deus, do cultuar a Deus. E lógico, não somente nesse domingo à noite aqui. Culto não é uma questão de momento, culto é uma maneira de viver, é um estilo de vida, é a vida nossa. Culto é aquilo que a gente faz em todo o tempo. Deus criou o homem para adorar, ele não sabe fazer outra coisa. O homem não sabe fazer outra coisa a não ser adorar. E mesmo quando ele não está num lugar como esse adorando a Deus, ele está em algum outro lugar adorando alguma coisa, que não é Deus. Mas ele está adorando, porque Deus criou ele para isso, ele não sabe fazer outra coisa a não ser adorar alguma coisa. Agora, quando nós somos redimidos, restaurados, regenerados por Deus, transformados, aí nós entendemos o que é um culto verdadeiro. E culto verdadeiro é uma vida voltada para Deus, para a glória de Deus, e é claro, toda ela. Mas como eu estava dizendo há pouco, eu disse da questão do caminho apertado, a porta é estreita. Mas quando nós passamos da porta estreita, nós começamos a caminhar no caminho apertado. Veja que não só a porta é estreita, e tão estreita que não passam dois de uma vez. Essa porta só passa um de cada vez. E quando passa, o caminho também só dá para andar, tem que andar numa fila, porque o caminho é apertado mesmo, é difícil. Apesar de caminharmos juntos, mas é um caminho também que nos leva a uma vida pessoal com Deus. E essa vida pessoal com Deus, porque Paulo está falando, aquele que está, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ele está falando individualmente. Que a pessoa, ela passa a viver uma nova vida. Agora, tem algumas coisas que têm acontecido, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, e até mesmo com o progresso do entendimento da palavra, o progresso do entendimento teológico, e os questionamentos que muitas vezes isso traz, a forma como essa nova vida tem sido legitimada, ou algumas ações dentro dessa nova vida têm sido legitimada, mas que na verdade para mim está totalmente fora do contexto bíblico. Eu olho para a adoração no Antigo Testamento, do povo de Deus, estabelecida por Deus. Ai de um membro do povo de Deus que não comparecesse numa festa solene. Ai de alguém que não comparecesse diante de Deus se tivesse cometido algum pecado com a devida oferta para oferecer ao Senhor. Ai, se alguém não comparecesse diante de Deus como Deus havia estabelecido como estatuto perpétuo para eles, que eles tinham que sempre cumprir. Agora, nos dias que nós estamos vivendo, parece que, por exemplo, a Igreja do Senhor Jesus tornou uma coisa absolutamente trivial essa congregação de povo que nós estamos nela aqui nessa noite. E aí arrumamos algumas desculpas e pensamos que não há problema não ir ao culto, né? Porque é assim que a gente fala. Não há problema não ir ao culto, não há problema não estar à igreja. Posso me envolver com qualquer outra coisa, posso fazer outra coisa. E alguns, como eu ouvi outro dia, falam, é porque é difícil. A luta contra a carne para eu não poder estar na igreja, que é impressionante, né? É uma luta contra a carne. Deixa eu dizer, isso não é luta contra a carne, não. Isso não é questão de carne. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não é questão de carne. Isso é questão de caráter. E se tem uma coisa que nós aprendemos pela palavra de Deus, que Deus está moldando em nós pela sua palavra, é um caráter cristão. É um caráter transformado. E sabe por que as pessoas faltam cultos hoje, dão as desculpas mais esfarrapadas?
Porque elas não têm caráter verdadeiramente cristão, verdadeiramente transformado. Não é questão de carne, não. É questão de caráter. Sabe por que as pessoas não deixam certas coisas e continuam alimentando certos pecadinhos? Não é questão de carne, não. Porque isso já se tem a consciência clara, já se entende o que deve fazer. É verdade que há uma luta contra a nossa carne? É evidente, não vamos desprezar isso, é fato. Mas tem coisa que não é carne, é caráter. E olha, para minha tristeza eu digo isso. Há muita gente na igreja sem verdadeiro caráter cristão. Sem caráter verdadeiramente transformado. Se não for isso bastante, tenho pensado muito nesses dias, vocês sabem como eu prego aqui na igreja sobre a questão de relacionamentos. Eu sei que nós temos crises nos nossos relacionamentos. Nós temos crise no relacionamento conjugal, temos crise nos relacionamentos com os nossos filhos, relacionamento com os pais, temos crise nos nossos relacionamentos entre irmãos, com amigos, e sempre há uma crise, uma coisa ou outra. Agora, eu creio que o sustenta os nossos relacionamentos, especialmente nessa nova vida que nós temos, é o amor que nós nutrimos uns pelos outros. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E como Ele nos amou, Ele nos fez uma nova criatura. E acima de tudo, essa nova criatura é criada para amar. Eu não posso entender de outra maneira. Porque se eu não amava antes, se eu odiava antes, se eu detestava antes, se eu desprezava antes, eu fui criado para amar agora. Eu fui recriado por Deus, eu sou uma nova criatura e criado por Deus agora para amar verdadeiramente. Antigamente no mundo a gente não conhecia verdadeiramente amor, a gente conhecia paixão, conhecia prazer, desejos desse modo. Mas quando nós conhecemos a Deus e somos amados por Deus, e como João disse, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas quando Ele nos ama e transforma a nossa vida e passamos a viver uma nova vida, nós amamos também. E como? Alguém que é nova criatura, alguém que ama, nutre o ódio no coração por alguém. Nutre a quebra de um relacionamento. Consegue numa igreja, infelizmente já foi visto, até por aqui. Como é que podemos no momento da ceia pegar o cálice e não estender a destra de comunhão ao irmão, ou mesmo virar as costas para o irmão e não trocar o cálice com ele? Do que é que nós estamos participando? É da ceia do Senhor. Isso é a vida de uma nova criatura. Essa é a nova vida. O que Paulo está querendo dizer a respeito da sua vida é que as coisas velhas que haviam na vida dele, um cara que foi assassino de crentes, um cara que consentiu na morte de Estevão, o cara que tinha ânsia por isso, estava indo para Damasco para trazer mais gente presa para Jerusalém, por causa do caminho do Senhor. Esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus, e de perseguidor ele passa a ser perseguido, mas ele está disposto a dar a sua vida realmente por causa daquela obra que foi realizada na vida dele. Como? Eu queria entender isso. Como que podemos sustentar as nossas mesmas velhas manias e ficar dizendo, não, Deus está completando a sua obra em mim. Como que eu posso chegar a essa consciência, ter entendimento disso e não ceder? Irmãos, hoje eu entendo isso. Isso não é questão de carne, isso não é questão do trabalho de Deus, isso é questão de caráter. Caráter. E não ter a devida responsabilidade com aquilo que Deus coloca sobre nós, para nós vivermos na sua presença. Por quê? O Senhor Jesus não disse que não teríamos um jugo a carregar. O Senhor Jesus não disse que caminhar com Ele seria do nosso modo, da nossa maneira. Seria do jeito que nós entendêssemos melhor. Seria o dia que nós achássemos melhor e como nós quiséssemos. O Senhor Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele disse o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Também tem um jugo para você. Também tem um fardo para você carregar. Eu tiro o pesado do pecado que você não dá conta. Mas eu coloco o meu sobre você.
o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É possível carregar. O de Jesus é possível. Mas, sinceramente, irmãos, o que eu percebo é que há um descaso com o Senhor Jesus na sua casa. Um descaso com o Senhor Jesus nas nossas responsabilidades. Um descaso com o Senhor Jesus na nossa chamada adoração, chamada vida com Ele. E eu temo que algumas pessoas não entenderam o que realmente significa uma nova vida em Cristo Jesus. Conhecem o texto, sabem do texto de cor, sabem citá-lo de cor, mas não sabem do que ele fala realmente. Irmãos, ser uma nova criatura é uma criatura feita por Deus. Quando nós abrimos a palavra lá em João, no capítulo 1, diz assim, a partir do verso 12, se não me engano, diz lá, ele veio para o que eram para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que ele disse? Os quais não nasceram da vontade da carne, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade do varão, em outras palavras, os quais não nasceram de forma natural ou pela influência humana, os quais nasceram divinamente, nasceram de Deus, nasceram por uma obra absolutamente de Deus. Eu não imagino uma obra de Deus que Ele faça e entregue depois na nossa mão para a gente viver do jeito que a gente quer. Se Deus faz uma obra na nossa vida, Ele diz para nós como deve ser a nossa vida agora. Ele diz para nós como deve ser a adoração. Ele diz para nós como deve ser a nossa vida. Eu acho interessante, nós olhamos coisas na Bíblia, achamos bonito, mas nós desprezamos, eu imagino. Porque a Bíblia fala lá em Atos que os que creram, eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Neles havia uma alma, um coração, uma disposição para viver a vida para a glória de Deus. E vivemos tanto exaltando a igreja primitiva, falando da igreja primitiva, e tal, mas a gente nunca mais vive a igreja primitiva porque a gente não quer se postar igual àquela igreja. A gente não quer essa unidade, a gente não quer essa proximidade, a gente não quer esse tipo de comunhão, a gente não quer esse tipo de comprometimento, a gente não quer esse tipo de engajamento da vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos, acordar para essa realidade. É muito bom cantar como cantamos aqui nessa noite. 1000 vezes falhei, mas o Senhor permanece em mim, vai permanecer sempre. Mas será que nós vamos ter que precisar continuar errando mais 1000 vezes, e mais 1000 vezes, e mais 1000 vezes, para aprender coisas que nós já deveríamos ter colocado em prática na nossa vida, porque nós já estamos carecas de saber e não ajustamos a vida? Por absoluta irresponsabilidade nossa, por absoluta falta de caráter. É difícil dizer isso, mas é a mais pura verdade. É lógico, digo isso para mim mesmo, mas não fazemos as coisas que nós sabemos que temos que fazer, não é porque é difícil, não é porque a carne luta contra o Espírito, porque a Bíblia não diz que a carne luta contra o Espírito, a Bíblia diz que quem promove a luta é o Espírito. O Espírito é que promove a luta para que nós não façamos o que porventura seja a nossa vontade. E qual que é a nossa vontade? Nos dirigirmos para longe de Deus. Fugir da responsabilidade, fugir do comprometimento. Então, não é luta contra a carne. Porque a carne já quer isso naturalmente. A guerra aqui é para sermos homens e mulheres de Deus que honram o compromisso que um dia assumiram com Deus, de entregar a vida a Ele e servi-lo com fidelidade, andar de conformidade com aquilo que nele nós temos aprendido. Então, irmãos, não é luta contra a carne, é simplesmente a nossa vontade, a nossa falta de caráter. Olha, eu sei que eu sou muito enfático nisso nessa noite, mas isso tem me preocupado na vida da igreja. Eu não quero deixá-los enganados. Eu quero que nós possamos pensar, porque eu também tenho pensado na minha vida dessa maneira. Por que há coisas que nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos? Por que há coisas que nós temos consciência, mas não assumimos a responsabilidade?
E eu acho interessante porque eu sou pastor. E eu tenho que lidar, muitas vezes, com as desculpas que as pessoas parecem que elas estão dando para a sua consciência ficar tranquila. Só que a consciência ela não deve ficar tranquila para você colocar as coisas diante de mim, que sou pastor e homem igual a você, falho como você. Parece que se eu conseguir explicar para o pastor, e o pastor entender o que eu estou falando, eu volto para casa tranquilo. Eu fico em paz. O pastor me entendeu. Que eu estou vivendo assim, eu estou vivendo desse modo, porque ele me entendeu, então eu estou tranquilo. Estou passando algum problema, tem alguma coisa, tem aquilo outro. Irmãos, fico pensando hoje, as pessoas, às vezes passando problema, elas fazem se distanciar do lugar onde os problemas da nossa vida verdadeiramente se resolvem. Agora, você quer enfraquecer um crente? Afasta ele da comunhão da igreja. Simples. Quer enfraquecer um crente? Afasta ele da igreja. Ele vai ficar cada vez mais próximo do mundo. Ele vai ficar cada vez mais próximo das ciladas do diabo. Uma hora ele vai cair. Uma hora ele vai cair, mas ele não cai de uma vez, porque o pecado, ele não vem na nossa vida de uma hora para outra. Como Tiago bem disse, é um processo de gestação, não é? Vai fazendo coisas, vai afastando, vai começando a sugestionar algumas coisas, daí a pouco nós achamos que estamos tranquilos. É igual Sansão, né? Não. Eu acordo, falo que é uma coisa, ela vai e faz aquilo. Eu levanto, a força ainda está em mim, eu vou lá e pá, desbarato todo mundo. Daí a pouco, não é isso, é outra coisa, vou lá, pá, desbarato todo mundo. Mas daí a pouco, ele acorda sem a força de Deus e ele não faz mais nada. Qual foi o problema de Sansão? Foi a luta contra a carne? Qual foi o problema de Sansão? Não foi uma questão absoluta de caráter? Não foi? Ele não sabia o que devia fazer? Ele não sabia quem ele era? Ele não sabia para o que Deus havia chamado ele? Ele não sabia qual era o plano de Deus para ele? Mas ainda assim, ele revelou. Ele abriu. Ele se entregou. O problema dele não foi a luta contra a carne. Então, às vezes, nós pensamos que as quedas se dão simplesmente por causa da carne. Irmãos, não, a carne parece que grita pelo pecado, né? Anela por ele. Ainda temos uma natureza terrena que Paulo disse que nós devemos fazer morrer, porque ela é uma guerra que existe entre nós, promovida pelo Espírito, para que a gente não faça o que a gente quer. Mas quando nós nos dirigimos terminantemente para lá, não acontece de supetão. Não acontece do dia para a noite. Não acontece de uma hora para outra. Há um namoro, há um flerte. Há uma aproximação até chegar à queda. Eu lembro aqui de alguns meninos que eu aconselhei na casa de recuperação. Eu sei que aí envolve a dependência química. Mas veja bem, por que algumas pessoas são libertas? Por que algumas pessoas são transformadas? Por que algumas pessoas passam a viver uma nova vida? Irmãos, todos que têm esse problema acabam tendo uma inclinação para isso. E alguns chegavam em mim e diziam assim, pastor, não sei o que acontece. Olha, eu não quero mais isso. Eu via a alma deles gritando, eu procurava entender aquilo. Pastor, eu quero viver uma vida agora. Eu tenho procurado fazer isso e tentando observar as disciplinas espirituais. Ou seja, querendo ser uma pessoa até correta, de caráter mesmo. Querendo se aplicar naquilo. Mas, na verdade, se aplicar às coisas não de uma forma ordenada, de uma forma bíblica, de uma forma que caracterize uma nova vida, mas simplesmente fazer coisas para ficar livre de um problema. Não é esse o problema nosso. Não é esse o problema de um dependente principal. O problema de um dependente é o problema de qualquer outro pecador. É o pecado. Não é a dependência que leva ao pecado, mas é o contrário, é o pecado que leva à dependência.
E é o pecado que leva a todo tipo de problema na nossa vida. É o pecado que nos leva a toda desventura, a todo dissabor, a todo sofrimento, a toda angústia. É o pecado que nos conduz a isso. Então o problema não é o vício em si, o problema é porque não há uma transformação, não há uma nova vida vivendo ali, porque ainda não há Cristo Jesus fazendo daquela pessoa uma nova criatura. E enquanto Jesus não entra na vida de uma pessoa, não há uma nova vida. E o problema é o mesmo de Paulo. Ele está dizendo aqui, olha, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todo o conhecimento que ele tinha segundo a carne e o crivo pelo qual ele julgava as pessoas segundo a carne não é esse mais. Assim, se eu conhecia a Cristo, e ele conheceu a Cristo segundo a carne também, ele sabia quem ele era, e por conhecer quem ele era, ele o desprezou, porque ele não o reconheceu como Cristo de Deus. Ele não o reconheceu como o enviado de Deus para a salvação do seu povo Israel e de todas as nações dessa terra. Paulo conheceu segundo a carne, mas não enxergou em Jesus o Cristo de Deus, o Salvador, o Messias esperado de Israel. Mas ele conheceu Jesus segundo a carne. E aí um dia ele se encontra com Jesus e Jesus para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Senhor, Aí a vida dele é transformada. De perseguidor passa a ser perseguido também, porque ele passa a ter uma nova vida. E ele disse: olha, agora nós já não conhecemos mais segundo a carne. Não conhecemos mais deste modo, porque agora nós conhecemos segundo a palavra de Deus. Nós conhecemos segundo a ação do Espírito Santo. Nós conhecemos Jesus, quem de fato Ele é. E veja bem, se nossas ações, pelo nosso conhecimento carnal de Cristo, nos levavam a fazer o que nós fazíamos, agora já não fazemos mais. A ninguém, ele está dizendo, conhecemos. Ou os nossos relacionamentos não são mais baseados em questões meramente carnais, mas os nossos relacionamentos agora são baseados na palavra de Deus, no novo ser, na nova criatura que foi feita em nós, foi realizada em nós pela obra do Senhor Jesus. E esse homem é o principal plantador da igreja nos seus dias. O homem que mais trabalhou, o homem que mais se esforçou, o homem que foi reconhecido até como aquele que estava transtornando o mundo com a sua doutrina de Cristo Jesus ressurreto. Foi um homem que se entregou completamente, um homem que se doou, um homem que para nós é exemplo, e muitos querem viver a vida tendo ele como exemplo. Mas, irmãos, olhando para esse texto tão simples, tão conhecido, a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que tudo se fez novo. Eu queria que nós pensássemos nessa noite, então, como é que nós nos relacionamos com as pessoas? É segundo a nova vida ou é segundo o antigo conhecimento da carne? Nós ainda continuamos sendo governados pelas mesmas características que nós tínhamos? Não quer dizer que a gente não falhe, a gente falha. A gente faz coisas que desagradam as pessoas. A gente às vezes faz coisas que entristecem. Como também as pessoas fazem coisas que nos entristecem. Mas o que governa a nossa vida agora? E até essas coisas nos provam, nos testam, para ver se há um novo ser, se há uma nova vida realmente em nós. Se há uma nova vida em nós. Se nós estamos dispostos a perdoar. Se nós estamos dispostos a viver uma nova vida, ou se ainda sentimos aquela ira dentro do nosso coração, se ainda há um desejo de vingança dentro de nós, se ainda há esse tipo de disposição dentro de nós, ou então alimentamos aquela coisa absurda de dizer que perdoa, mas é você para lá e eu para cá. Que tipo de nova criatura é essa? Deixa eu falar, essa não é a nova criatura que Paulo está falando sobre ela aqui. Não é.
Porque a nova criatura que Paulo está falando aqui, eu quero dar alguns exemplos para vocês, olhando para a própria Bíblia. É tipo um Estevão, que é um tipo dessa nova criatura, um homem que prega a palavra de Deus, fala a verdade para os israelitas lá, e no final eles pegam em pedras para apedrejá-lo. E Estevão percebe que ele vai morrer. Ele vê o Senhor em pé. No seu trono, ele vê o Senhor em pé, no seu trono, e ele sabe que ele vai morrer. E ele, nesse momento difícil, no qual ele prega a palavra, a verdade para eles, e ele é morto por causa disso, antes de morrer ele encontra força para dizer assim, a gente acha bonito, não acha? Nossa, que homem de Deus. Senhor, não lhes impute esse pecado. Irmãos, hoje nós estamos mais dispostos a fazer oração imprecatória do que dizer para Deus, Senhor, não impute esse pecado. O que é oração imprecatória? É rogar a Deus que traga doença, que traga enfermidade. É querer isso. É a malquerência, como a gente fala, né? É que desejar de alguma maneira o mal ao outro, a desventura do outro, o desprazer, o dissabor. Quando Estevão está sendo morto, sendo apedrejado, assim, Senhor, não impute esse pecado a eles não, eles nem mesmo sabem o que eles estão fazendo, mas com quem que ele aprendeu isso? Com aquele que está de pé e ele está vendo, de pé na glória, antes de partir para ele, porque ele fez a mesma coisa. Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, especialmente os gentios, os romanos que estavam matando Jesus naquela cruz ali, pregaram ele na cruz e ergueram ele naquela cruz. Senhor, perdoa eles. Eles não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Falando de discernir entre a mão esquerda e a mão direita, a gente acaba se lembrando de Jonas, né? Olha, muitos estão como Jonas hoje. Senhor, eu não quero que o Senhor abençoe os inimigos, eu quero que o Senhor mate eles. Eu quero que o Senhor destrua eles. Eu quero que o Senhor venha como Tiago, né, e João. Senhor, eu quero ver fogo do céu que queime esses samaritanos. No Senhor Jesus, vocês não sabem de que espírito vocês são. Espera aí, de que espírito vocês são? Irmãos, nós somos realmente novas criaturas. Nós conhecemos a Deus de fato, porque no final dessa epístola aqui, no capítulo 13, no verso número 5, Paulo vai dizer, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Como é que ele termina desse jeito, falando sobre nova criatura, e lá no final diz, olha, examine-se para ver se vocês realmente estão na fé. Se vocês passam pelo crivo daquilo que foi escrito, daquilo que nós aprendemos em Deus, daquilo que deve ser a nossa vida cristã, daquilo que deve caracterizar essa nova vida em Cristo Jesus. Se nós estamos realmente dispostos a caminhar com Deus, se nós estamos dispostos a entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado, junto com Deus. Irmãos, isso para mim mexe no meu interior. Eu creio que deve mexer com a nossa vida. Porque a vida cristã não é conduzida da nossa maneira. A vida cristã não é para a gente fazer como a gente quer. Mas hoje, os traços disso então estão em todos os lugares. A própria liturgia do culto que nós temos ela há tantos anos. E parece que alguns vêm e pensam, não, está muito engessado, nós precisamos fazer uma novidade, temos que colocar um grupo dançando aqui na frente. Nós temos que colocar uma outra coisa aqui para dar como é que fala? Fazer um upgrade, né, na liturgia, né? Vamos fazer um upgrade na liturgia para ela melhorar. Não, mas a liturgia é a mesma. Liturgia bíblica, adoração bíblica, é aquilo que Deus disse que deve fazer no culto. Não tem inovação. Não tem, é isso mesmo. É louvar a Deus, é orar, é ouvir a palavra, é cantar louvores, é orar e ouvir a palavra de novo. Isso é a liturgia do culto público. Mas aí nós temos que inserir as nossas coisas na adoração, para ela ficar mais agradável, para ela ficar mais interessante. Se a cara
desse tipo de comportamento hoje, que não se percebe o que é o novo culto. E se não bastasse o que é o verdadeiro culto, desculpe. Se não bastasse isso, ontem estava conversando com o Rogério está aqui hoje, as músicas que são cantadas não parecem músicas de uma nova criatura. Por que eu digo isso? Porque quando você é nova criatura, o que você quer cantar é a glória de Deus. Quando você é nova criatura, o que você quer cantar é aquele que te deu essa nova, é aquele que deu essa nova vida para você. Você quer exaltá-lo com seus cânticos. No momento desse de mensagem, você não quer que ninguém se volte para você, você quer que as pessoas se voltem para ele. Você quer que as pessoas se prostrem diante dele. Mas as músicas hoje, o que tem de pronome pessoal nas músicas, e que dirige as músicas para o cantor, ou quem está cantando, Deus vai me fazer, vai me prosperar, vai me dar isso, eu sou aquilo, e me dá isso, e me dá aquilo, e Deus para mim, e a minha coisa, a minha vida, e tudo. E aí você lê os salmos, você encontra expressões totalmente diferentes. Você encontra um louvor voltado para Deus. Você encontra no Novo Testamento Jesus como centro das atividades cristãs, do culto cristão, da vida cristã. Nós perdemos isso. Mas por que, irmãos? Por que se perdeu isso? Porque não entendemos o que significa ser nova criatura. O meu temor, vocês não sabem qual é que muitas pessoas não tenham entendido porque elas não nasceram de novo. Esse é o meu temor. São crentes, mas não andam com Jesus. São crentes, mas mentem. São crentes, mas sustentam inimizades nos relacionamentos. São crentes, mas têm uma conduta ainda segundo a carne. Não tem uma nova conduta que é proporcionada pela ação do Espírito Santo. São crentes, mas não têm o menor constrangimento de trocar o culto ao Senhor por uma coisa pífia e sem valor. Ou simplesmente pelas nossas perspectivas, pelo nosso repouso, pelo nosso descanso, pela nossa... Irmãos, Jesus não disse que andar com Ele seria fácil. Jesus disse que andar com Ele seria uma jornada difícil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós poderíamos estar dispostos, poderíamos ter ânimo, disposição, coragem. Ele venceu o mundo, nós venceremos também. Que Deus nos dê graça, irmãos, de sair dessa igreja nessa noite, questionando a nós mesmos. Essa nova vida, nós entendemos o que é a nova vida? É essa vida que nós temos vivido? É assim que nós temos vivido? Ou nós ainda temos vivido para nós mesmos? Veja o que Paulo diz aqui no verso número 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais, presta atenção, para si mesmos. Veja bem, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entenderam? Entenderam o que significa ser uma nova criatura? Entenderam o que implica o novo nascimento? Significa que nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para Ele. Significa que a nossa vida não nos pertence mais. Ele comprou ela. Ele pagou o preço por ela. Pertence a Ele. É dele. Para fazer a vontade dele. Para viver para a glória dele. Para servir a Ele. Para cumprir os planos dele. O Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu e ressuscitou por nós. E Paulo tem essa consciência e essa foi a sua vida. Mas essa não deve ser a vida dele
como um homem especial. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida que Cristo propõe para nós. Ele usa para mim a sua vida como exemplo aqui, e nós podemos olhar para a vida dele e perceber o que ele diz em outras epístolas. O meu viver é o quê? Cristo. O viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo por ele e para ele. E ele chega a dizer aos romanos exatamente isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, especialmente a nossa vida. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É simples, eu quero terminar nessa noite deixando uma pergunta que você deve responder para você mesmo. A maneira como você tem vivido, a maneira como eu tenho vivido, ou como nós temos vivido, é para Cristo que nós vivemos? É essa pergunta que nós devemos responder para perceber a nova vida em nós. É para Cristo que nós vivemos? É para cumprir os seus planos? É para cumprir os seus propósitos da nossa vida? É para nos encaixar dentro do seu plano? E não para tentar encaixá-lo dentro dos nossos planos? Vamos para nos, como cantamos nessa noite. Difícil cantar isso, né? Do meu coração te dou o controle. É bonita, a música para mim é linda, eu amo cantar essa música. Do meu coração te dou o controle. E a outra parte, consuma-me, mesmo que houver dor. Já que essa mesma disposição do nosso coração, Deus, mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja perda, mesmo que haja dificuldades, Senhor, põe a tua mão e eu quero viver para a tua glória. Consuma-me, mesmo que houver dor, mesmo que houver sofrimento, mesmo que houver angústia, mesmo que houver tribulação, mesmo que houver... Mas eu quero viver para o Senhor. O Senhor Jesus deu a vida por nós, para que a nossa vida seja totalmente vivida para Ele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Eu queria que nós orássemos nessa noite pensando nesse versículo de número 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, para o Senhor Jesus. Simples desse jeito. Pense a sua vida nessa noite. Quero pensar a minha também. Vamos pensar a nossa vida na presença do Senhor. E aí você vai pensar, é bom você pensar a sua vida como um todo. Pensa os acontecimentos da sua vida. Pensa como a sua vida tem desenvolvido. Pensa como ela tem caminhado. Pensa como tem progredido. Pensa como as coisas estão indo. E veja, tente chegar à conclusão. Você tem vivido para Jesus. Você tem vivido para o Senhor Jesus. É simples assim. E você sabe. E eu também sei. Diante daquilo que nós entendemos, vamos pedir a Deus, Senhor, transforma a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu precioso e eterno nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda bondade, Deus de todo favor, Deus de toda misericórdia. Senhor, eu quero clamar nessa noite pela Tua graça sobre as nossas vidas e por esse escrutínio do Senhor ao nosso coração, o som do nosso coração, Senhor. Esquadrinha o nosso coração. O que homem nenhum pode fazer e nem nós mesmos, mas o Senhor pode nessa hora
deixar muito claro para nós aonde está o nosso coração. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Dá-nos a graça de pensar a nossa vida na Tua presença nessa noite, com sinceridade, com integridade, com retidão. E, acima de tudo, com uma disposição, Senhor, para a mudança que o Senhor propôs às nossas vidas para a Tua glória. Que o Senhor nos ordenar fazer para a Tua glória. Deus, tem misericórdia da nossa vida. Se propício a nós, ó Deus, nós queremos viver diante da Tua presença a nossa vida para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Então eu suplico a Tua bênção sobre a nossa vida nessa hora. E a bênção que eu suplico do Senhor sobre a nossa vida é essa iluminação do nosso entendimento, para que nós possamos nos ver, nos enxergar. E assim o Senhor também nos dá graça para tomarmos as atitudes que precisamos tomar, para vivermos uma vida verdadeiramente abundante na Tua presença. Essa vida abundante que glorifica o Senhor. Essa vida abundante que enche o nosso coração do gozo da Tua presença, do gozo da esperança da glória, do gozo de poder servir ao outro, do gozo, Senhor, de poder ser uma bênção na vida das pessoas. Senhor, tem misericórdia nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida nessa noite. Som do nosso coração. Nos dê a graça de nos enxergarmos, de nos vermos, de nos posicionarmos diante da Tua presença para a Tua glória. Abençoa a nossa vida, Senhor. Quebranta o nosso coração. Tira de nós a dureza, Senhor. Tira de nós toda a dureza. Quebranta toda a nossa dureza de coração. E dá-nos, Senhor, ao contrário dela, a disposição maleável de servir ao Senhor, de fazer a Tua vontade. Nós clamamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu queria, nesse momento, falar um pouco sobre a viagem. Foi feito aqui para mim, foi dito sobre a questão dos jovens. O que os jovens querem fazer? Entendi direito. Mano Luiz, chamando você aqui, é ali do departamento missionário, por favor. Amém. Faltam 17 dias, para a viagem missionária ali aos Calungas, e hoje os meninos me procuraram e falaram assim, eu acho que nós tivemos uma ideia aí para ajudar, a levantar mais recursos para essa viagem. Então eles falaram que vão fazer no próximo domingo um lava-jato Calungas. Gente, eu pago R$40, quer dizer, meu esposo paga R$40 para lavar o carro. Só um minutinho. Eu só espero que esse lava-jato não seja baseado no meu carro, por favor. Por favor. Só porque vocês viram que tanto que meu carro está sujo, resolveram fazer um lava-jato. Espero que não seja por isso, viu? Inspirou, né, gente? Claro. Aí vai ser, olha que preço legal. O Sandro paga lá R$40 lá perto de casa para lavar o carro. Então, eles vão fazer um preço bom. R$20 para carro e R$10 para moto. Então, de domingo que vem, domingo próximo, das 13 horas às 16 horas, ou 17 por aí, eles vão estar aí, pelo menos uns 8 jovens, todos equipados, já falaram que tem máquina de lavar, que tem não sei o quê, para você trazer o seu veículo. Então, procura aí o Ixon, deixa eu ver quem mais, o Michael, o Abner, e procure e dê lá, faça a agenda do seu veículo para você não ficar esperando demais, porque com certeza vai lotar esse lava-jato, viu bem? Por favor, manda lavar o carro, porque está terrível. Outra coisa, gente, dia 30, sábado, daqui acho que 2 sábados, nós vamos ter também 3 sábados.
Perdão, o Lava Jato é aqui, ó, né? Já tem até o local aqui, ó, da fileira de carro. Cabe mais ou menos uns 10, 12 carros, não cabe, irmãos? Então, é um em cada carro. E deve ter mais um ajudante, né? Moça que quiser vir ajudar também, mas lavar pneu, roda, também pode vir. Né? Tem serviço para todo mundo, é o dispor. Amém? Então, está aí a propaganda. Outra coisa, dia 30... Nós temos ali, nós estamos fazendo uma parceria com a Assembleia de Deus da Rua 8, né? O irmão Leandro já esteve aqui pela manhã, e nós vamos ter o Cine Calungas, né? Vai ser lá na Assembleia, o ingresso é R$10, com pipoca, refrigerante e tal. E o que acontece? Lá, as poltronas lá são bem confortáveis, então por isso vai ser lá, porque aqui ia dar dor na coluna, né? Que o banco é meio durinho. Então, lá é bem confortável e dia 30 vai ter esse Cine Calungas lá. Então, vocês nos procurem, né? Para que esses ingressos aqui nós esperamos que sejam todos vendidos. É apenas R$10. Amém? Vai ser um momento de confraternização. A igreja de lá também vai estar presente. Então, é o Cine Calungas, R$10 para você participar de um bom filme e contribuir com a obra missionária. Amém? E o último aviso do Departamento de Missões. Dia 31, que é o último domingo deste mês, é o DIP, né, o Dia da Igreja Perseguida. Esse DIP é comemorado no mundo inteiro. E a nossa igreja está inscrita junto lá, Missões Portas Abertas, que coordena o DIP. E nós vamos participar deste dia da Igreja Percebida, orando e jejuando e cultuando ao Senhor por este motivo. Vai estar aqui conosco à noite o pastor Eliel, trazendo a palavra, voltada para esta ocasião do DIP. E eu convido os irmãos para estarem aqui, para sermos despertados, né, e orando também pela Igreja Perseguida no dia 31 do 5. Wesley, ele trouxe ele vai, no dia 30 vai ter um evangelismo, ele é responsável na mocidade aí por os evangelismos, vai ter um evangelismo como é que é o nome do instituto? Como é que é? Luz de Jesus, é um instituto, um orfanato, né? Então, ele vai fazer um evangelismo nesse orfanato. O que ele está pedindo na contribuição dos irmãos são 2 caixas de leite, certo? Então, por favor, eu quero pedir aos irmãos também que até o domingo que vem, né, ou no domingo que vem, tragam 2 caixas de leite, por favor, para levar para as crianças lá do orfanato, tá bom? Mais um pedido que eu faço para os irmãos para esse trabalho que vai ser feito lá. Desculpa, irmãos, é porque a agenda está meio cheia, graças a Deus, né? Mas sábado que vem, eu esqueci desse aviso, dia de evangelismo no bairro Leblon. Se vocês forem dar uma olhada, o bairro Leblon é um dos bairros mais pobres daqui de Anápolis. Então, nós vamos estar com parceria ali com o irmão Hanna, no projeto Seja Feliz, Faça o Bem. Vai ter o evangelismo ali, eles vão armar uma tenda, vai ter cama elástica, pula-pula, carro de pipoca, todo tipo de armas, né, que nós temos para poder ali estar evangelizando aquele bairro. Então, o que acontece? O evangelismo é de 8 às 5 da tarde. Nós precisamos de equipe de intercessão, precisamos de evangelismo porta a porta, né? Precisamos de pessoas com crianças e também evangelistas. Se você tem este dom de evangelista, viu, pastor Cláudio? Se eu tenho esse dom de evangelista, por favor, nos ajude, né? A bater ali as portas. O pastor Rogério Amaro também tem, um evangelista nato, homem de Deus, e sabe, né, está ali no mano a mano, conversando para levar o entendimento do evangelho. Amém? Então, as fichas estão comigo. Eu só preciso que você me procure e fale, eu quero ir. Porque aí nós vamos ter aqui os seus dados para poder saber onde vai encaixar. Amém? Ação social também. Então, não vai ser só brincadeira com criança e tal. A tenda é para realização de ação social, corte de cabelo, algum tipo de atendimento médico, alguma coisa assim, né? É um dia
depressão, diabetes, essas coisas tudo, né? Então vai ser um dia de ação social e de evangelismo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós. Estamos chegando ao final. Eu só lembrando os irmãos, o pastor Cláudio pode se dirigir aqui para orar. A nossa irmã Anne já está lá atrás. Hoje a cantina vai ser o bolo no pote. Achei bom a expressão bolo no pote, né? Custa R$3 o bolo no pote, tá bom? Também visando o nosso trabalho nos Calungas. Então, por favor, que você sair, passe lá, não deixe de comer o bolo no pote. Ou então levar para casa para jantar e comer depois da janta também, como sobremesa. Vamos ficar de pé, vamos orar? Levei um susto com esse negócio, Lava Jato. É porque eu estou meio surdo. Ele falou Lava Jato, falei, ó, será que vai roubar dos irmãos? Que a operação Lava Jato é para prender os corruptos, né, irmão? Então vamos orar, amém, irmãos? Eu vou fazer o seguinte, pastor, dessa vez eu quero convidar o irmão Luciano, porque o irmão Luciano está com um propósito diante de Deus. Vem aqui, irmão Luciano. Eu vou orar pelas famílias, e o irmão Luciano vai orar pelos enfermos, que ele está com um propósito diante de Deus. Ele diz, se Deus quer encaminhar ele para o ministério, uma das coisas que ele pediu a Deus foi que na oração, né, Deus pudesse curar as pessoas, não é isso? Então eu vou passar hoje para ele, inclusive para ele orar para mim também, porque eu tenho que levar o check-up meu para o médico agora. Então, eu não estou livre. Eu oro aqui. Inclusive, eu falei para uma colega minha, difícil, irmão. A vida na fé não é igual o pastor Sandro pregou aqui hoje, não é fácil. A vida na fé não é fácil. Eu tenho uma colega e eu tenho orado pelo irmão dela e tudo, mas eu disse para ela, o meu negócio também está sério, né? E ela não pediu mais meu para orar, porque eu falei que meu problema está sério, pediu. Eu falei, ô Jesus, realmente nós somos, o resto do sofrimento do Senhor ficou para nós. Porque Jesus também lá na cruz, né, falaram para ele, falou assim, tu nos salvaste a tanto, por que não salva a ti mesmo? Lá a hora que ele chegou lá em Lázaro, ele disse assim, nossa, ele curou tanto, será que por que ele não fez alguma coisa pelo amigo dele, não é? Então, mas vamos orar então, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, o nosso lar, a nossa família, Senhor, e Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre o nosso lar, ó Deus, para que haja paz, para que haja união dentro do nosso lar. Deus de poder e de graça, também nós colocamos, ó Pai, diante de Ti a nossa semana de trabalho, que inicia amanhã, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, para que onde eles colocarem a planta dos seus pés e as suas mãos, haja bênção e prosperidade. Ó Senhor, e todos saibam que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o Deus que tem nos abençoado. Pai querido, e nós estamos retornando ao nosso lar, que essa mesma paz, que esta mesma alegria, que esse mesmo gozo espiritual que abundou a nossa vida nesse culto de adoração e glorificação ao Teu santo nome, esteja presente na nossa vida quando nós adentrarmos ao nosso lar, para que nós possamos, como sacerdotes e sacerdotisas do nosso Senhor, do nosso lar, levar a Tua bênção, a Tua paz para dentro da nossa casa. Senhor, e nós repreendemos agora toda ação do homem violento e sanguinário, Senhor. Repreendemos, ó Deus, todo espírito de acidente, de incidente, ó Deus, para que os Teus filhos voltem em paz para os seus lares. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Irmão, não esqueça, nós temos aqui a oração, irmão Luciano, eu vou só citar, o irmão Diga, a irmã Alice, o filho da minha prima, doutor Frederico, que apareceu um problema no intestino dele, ele é médico, a minha prima, a Sueli, a mãe dele. Nós queremos para a irmã Gleicione também, queremos pedir a sua oração, viu, irmão Luciano? Pela irmã Gleicione. Pedimos também oração pelo irmão Miguel, não é, irmão Miguel? Peço a oração pela minha vida também.
e também pelo Anselmo, que é o irmão de uma amiga minha, que também vai se submeter a outra cirurgia. Então, e essas 3 pessoas em especial, que a Keren e a irmã Márcia, né, e o irmão Manel também. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Que esses pedidos de orações não fiquem somente aqui na igreja, mas que durante seus momentos de intercessão na sua casa, nos seus momentos de meditação com a palavra de Deus, coloque essas pessoas diante da presença de Deus, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Oremos neste momento. Amado Deus e eterno Pai, engrandecido seja o vosso nome, Senhor. Ó Pai, Tu és o nosso Jeová Rafá. Tu és o Deus que traz a cura para as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz que esses sinais seguirão aqueles que creem em Ti e porão as mãos sobre os enfermos e os mesmos serão curados, Senhor. Ó Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu venho colocar essas vidas diante da Tua presença. Eu venho colocar a vida da irmã Márcia, Senhor, da Tua serva, Senhor, que está sendo acometida por aquela enfermidade. Eu te peço que o Senhor esteja visitando aquela vida, que o Senhor esteja trazendo a restauração daquela saúde, em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco a vida daquela jovem, Senhor, da Karen, te pedindo também a Tua graça, a Tua misericórdia sobre aquela vida, Senhor. Restabeleça aquela saúde daquela jovem, Senhor. Ó Pai, repreenda, Senhor, todo mal, Senhor. Repreenda, Senhor, toda sequela, Senhor. Tenha por preciosa a vida daquela jovem, Senhor. Eu te peço a cura sobre aquela vida, Senhor. Ó Pai, eu te peço pelos pedidos que foram feitos aqui na frente, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada petição que foi elevada diante da Tua presença, Senhor. E te pedimos o Teu favor sobre essas vidas, sobre o doutor Frederico, Senhor. Ó Pai, sobre o irmão Diga ali, Senhor. Sobre a vida da irmã Alice, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa estar trazendo cura, restauração da saúde, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, desde já te agradecemos, porque o Senhor cuida das nossas vidas e porque o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Só um detalhe, eu falei do bolo no pote, eu preciso de uma reunião rápida aqui com todos os jovens. Eu queria que todos os jovens se reunissem desse lado esquerdo aqui, tá? Os demais irmãos podem comer o bolo no pote. E a mocidade, por favor, aqui no lado esquerdo.